Nossa, meus gatos vão ficar arranhando a porta mesmo. Agora eu não sei se eu deixo eles entrarem aqui, ficar subindo aqui, Deixa ou se eles vai ficar ruim. entrar, ué. Tá, bora começar. 1, 2, 3 e já! Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, você está ouvindo Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de literatura como você nunca ouviu. Neste segundo episódio do Literatura Sem Frescura, iremos conversar sobre o tema Você tem medo de calhamaço? E para conversar comigo hoje estão presentes as minhas parceiras. Apresentem-se, meninas. Oi, ouvintes! Meu nome é Luíse, eu falo aqui de Florianópolis, sou uma leitora desde criança, adoro ler livros, eu sei que minhas amigas já contaram, né, a todo mundo que eu tenho problemas com leituras coletivas porque eu me atraso nelas, mas eu juro pra vocês que eu sou uma leitora, tá bom? Então, estamos aí no nosso segundo episódio, vamos lá. E aí, galera, meu nome é Camila, eu falo aqui do interior de São Paulo. Eu não sei como eu vim parar nesse podcast, só sei que a Thaís às vezes me puxa para as coisas mais loucas e eu simplesmente, como uma boa cadelinha, vou e falo, tá bom. Leio também desde criança, gosto muito de ler, fiz letras, não atuo na minha profissão, mas uma coisa que continuou comigo foi meu amor aos livros, que é o que me trouxe até aqui. Vamos ver no que isso vai dar. Muito que bem. Olá, pessoas. Eu sou a Thaís, sou eu que fico arrastando a Camila para os meus projetos, porque sim. Porque se eu tô, ela tá também. Ela é minha mente criativa e é isso aí. A gente se formou junto em letras, então a gente sempre teve esse amor pelos livros. Não vou dizer que fiz letras porque eu amava livros, não. Mas eu nem sei por que eu fiz letras para começo de conversa, mas eu amo a minha profissão, apesar de não exercê-la. E principalmente amo ler, é por isso que a gente tá aqui para falar de livros. Certo, meninas. Eu sou a Maiara. Eu sou daqui de Londrina, né, interior do Paraná, e também minha ligação com os livros tem a ver aí com o prazer de ler, de adentrar novos mundos, fazer algumas viagens aí através de outras experiências, outros personagens, outras realidades. E aí é o seguinte, hoje o nosso tema é: você tem medo de ler um calhamaço? Então a gente está aqui hoje para desmistificar esse medo que muitas pessoas, né, às vezes têm aí por esses adoráveis incompreendidos. Então, para quem não está familiarizado com o termo calhamaço, segundo a definição no dicionário, o calhamaço é um livro ou caderno volumoso com grande número de páginas. Então, visualiza aí, né, na biblioteca de vocês aí quais são aqueles livros que amedrontam, né, de ver só pelo número de páginas. Então, na literatura a gente sempre se depara aí com alguns desses modelinhos, né, encorpados, e em algum momento você já deve ter passado longe de um achando que não daria conta, né? Sempre fui atraída. Pra mim, quanto mais, melhor. Sabe aquela pessoa que gosta de sofrer? Eu mesma. Então, eu tinha medo, eu né? Eu tenho problema com calhamaços. Será? Você sabe, né? Que eu começo e fico ali no meio do caminho pra voltar dali 1 ano, 2, daquele jeito. Ô Luiz, você tem problema com leitura em que você tem que colocar uma meta pra ler. Vamos falar a verdade, né? Talvez. Não, ela não... Também, O problema é que ela não trabalha bem sob pressão. Entendeu? Momento uma meta terapia. Nela, ela não quer. Exatamente, bem isso, Luiz. Eu já ia falar assim, acho que a gente daqui a pouco vai ter que fazer um episódio só terapia para terapia. A Luísa vai conseguir acompanhar leituras com as outras pessoas. A gente tá falando de leitura coletiva aqui, gente. Às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente precisa lembrar, talvez não estejam familiarizados com esses termos que a gente usa, porque assim, gente, esse povo que gosta de ler igual nós, a gente tem costume de juntar uma galera pra ler junto, porque é legal você ter o quê? Com quem conversar. Então a gente se junta pra ler, quero ler um livro, vamos ver qual que a gente tá fazendo agora, um do Saramago. Quero ler O Ano da Morte de Ricardo Reis de Saramago. Você chama uma galera lá no Instagram, enfim,
e vem uns loucos que quer ler junto com você faz um grupo no WhatsApp e a gente costuma dividir as metas lá para toda semana você ler uma quantidade de páginas e aí no final de semana a gente discute sobre aquelas páginas que a gente leu durante a semana. E é esse problema que a Luísa tem de não conseguir ler quantidade de Não, eu acho que a Luísa só entra nesses grupos pra ela falar assim, vamos ver se esse grupo consegue me obrigar ali na meta mesmo. Exato. Ela já chega assim, me obrigue. É afrontosa ela. Pode ser. Mas, exatamente. gente, porque, tipo, o ano da morte de Ricardo Reis, eu acho que eu não tinha nem ouvido falar sobre esse livro. Quer dizer, eu acho que eu vou falar quando eu li aquele do Peixoto lá que vem na tag. Autobiografia. Exato, autobiografia. Nesse momento. Mas aí daí a Thaís vai lá, ô Luiz, a gente vai ler um Saramago. Quer ler isso com a gente? Ela não sabe falar não, gente. Exatamente, ela não sabe falar não. Daí, coitada então da Luiz. Chegou aqui já na apresentação dela, se desculpando, se explicando, e não adianta, Luiz. A gente não vai conseguir tirar esse estigma de tirar onda nas suas flopadas literárias. Luiz, mas eu vou dizer pra vocês que eu tô em 40%. Calma. Tô em 40% desse Saramago aí. Tem 40%. E o Morro dos Ventos Uivantes, que eu não ia nem entrar no grupo, a Thaís me colocou sob pressão, mais uma vez. Já estou em 50%, tá ouvindo? Vamos lá, deixa eu gente. falar agora. Oi, fale. Deixa eu só, última coisa. Eu só queria dizer que a gente ama você, Luísa, por isso que a gente te coloca em todos os grupos. Mas você tinha que aprender a falar não pros seus amigos. De vez em quando. Gente, não dá conta. Eu já tô lendo 4 livros ao mesmo tempo aqui, por favor. Mas, Thaís, eu acho que a forma dela dizer não é justamente não cumprindo as metas. Então ela só fica lá de fantasminha. Exato. Vamos lá. Luiz, já que você tem tanto medo aí, né, tanta relutância em ler uns calhamaços, o que é um calhamaço pra você? O que você considera um livro aí que seja um calhamaço, que seja difícil pra você ler? Pra mim, calhamaço é mais de 600 páginas. Mas eu não chego a negar a leitura dele, assim. Eu pego pra ler, mas geralmente eu demoro bastante porque eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? E aí a pessoa que lê mais de um livro ao mesmo tempo, eu não leio 2. Eu leio uns 5. É nóis. É mal de todos os literários aí. Muitos livros que eu leio de fantasia, assim, chegam a ter 700, 800 páginas e também calhamaço, né? Mas aí a leitura é um pouco mais fluida, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. É isso que eu ia falar. E pra você, Thaís, o que você considera aí um calhamaço? Eu acho que mais de 600 páginas também, acho que é o padrão. Só que é aquela questão, né? Se for uma fantasia, se for um romance, que a leitura é fluida, que você lê rápido, nem dói. O problema são os benditos dos calhamaços com mais de 1000 páginas, que a gente já leu alguns aí por essa vida de leitora fora, que são clássicos, com 1 milhão de digressões. Esses aí que são os problemas mais sérios. Mas normalmente eu gosto de calhamaço, só queria deixar claro, porque eu gosto de comprar um livro, ele chega aqui, que a gente sempre compra online, você vê aquele livro grosso, um monte de páginas, até gosto, só que aí pra ler dá um pouquinho de preguiça às vezes. Né? Melhor ainda quando você não paga o frete dele, né? Exatamente, porque já pensou, tem que ter os livros, esses livros pesados. Pois é. E Camila, e você, concorda aí com as meninas? O que você acha? Eu tô aqui por fazer treta. Pra mim, um livro que mais de 300 páginas já é calhamaço. Porque pra mim, um livro com 300 páginas... Não, para. Dá licença, a maioria dos livros com maior de 600 páginas podia muito bem ser escrito em 300, é porque tem uma descrição desnecessária, entendeu? Que é Oi, negócio, tudo bem? Que é o autor que ele fica obcecado na forma arredondada do pezinho da escrivaninha, do escravo, do amigo ali da fazenda vizinha, que tinha um cabrito manco, que não sei o quê. Gente, ele começa a descrever um negócio. Cabrito não tem necessidade nenhuma. Então, pra mim, Camila, você já leu Os Miseráveis? Ainda não tive essa oportunidade. Tô esperando uma promoção. Ai, meu Deus, não sabia. Então, eu já digo pra você, não leia, né, a versão completa. Não, eu não tenho problema de ler, mas passa raiva, né? Não, realmente. Se te irrita a enrolação, minha filha, se te irrita a enrolação, as digressões de Victor Hugo, Nossa Senhora. fazer até um infarto.
Ah, gente, mas se for ler pra não sentir nada, não sentir raiva, não sentir felicidade, não sentir amor, pra que eu vou ler? Mas nem ler, né? Exatamente. É uma orientação, né? Mas vamos lá. Mas isso é tão relativo, né? Páginas é calhamaço. Isso é relativo, né? É isso? Não, é assim, livro que você lê, que dava pra ser em 300 páginas facilmente, é calhamaço. Porque um livro bom, igual vocês falam, de leitura fluida, que você vai, que você gosta, que tem lá suas 600, 800 páginas, pra mim não é tão ruim, não. Não é calhamaço. Então, mas não é questão de ser ruim ou não, criatura, é o que é Não, vamos lá. É assim, eu também. Entendi, faz sentido. Eu entendi. Faz sentido. Tem alguns livros que realmente. A própria palavra dá um peso. A própria palavra calhamaço, você já fica assim, nossa, assusta. Raio de que negócio é esse? É calhamaço, caralhamaço, sei lá o quê. Você já fica assim, por isso que eu já até trouxe ali, né, a definição do dicionário, porque geralmente no meio literário aí as pessoas usam, né, essa expressão e algumas pessoas também, ouvintes aí, talvez não estejam familiarizados. Mas assim, eu concordo com você e realmente, assim, alguns trechos, alguns livros, principalmente clássicos, aqueles mais antigos, né, século XVII, século XVIII, então eles realmente piram um pouco nessa questão aí de descrições e tudo mais, mas assim, na verdade, essa temática até eu quis colocar hoje pra gente no episódio, porque eu já vi pessoas em IG literários aí falando que livro de 300 páginas é calhamaço, e eu falei assim, mas como assim? Aí você vai dar uma olhada, o estilo, a quantidade de livros, né, que elas leem, que tipo de livros, então são aqueles livros de 200 e poucas páginas. Eu tenho, assim, não vou dizer preconceito, mas eu acredito que um livro, para desenvolver uma história bacana e tudo mais, tem que ter no mínimo 300 páginas. Então, para mim, calhamaço, eu tenho que concordar com a Luísa. E a partir de 600 páginas, aí o livro já começa a ficar grande, não grande demais, né? Mas grande o suficiente para já dar aquela pensada. Como é que eu vou começar? Como eu vou ler esse livro? E tudo mais. Então, assim, por isso eu perguntei, né, para vocês aí, né, o que vocês consideram, né, a quantidade aí de páginas, porque algumas pessoas se assustam com livros de 300, 400 páginas, aí é difícil também, né? Então, né, gente, você tá falando aí de livros clássicos, gente, eu tô lendo King, eu tô lendo It, o Criatura me dá conta de descrever em 2 páginas o armário de remédio de um dos personagens. Entendeu? Mas então... Assim, esse tipo de livro, o autor, ele tá muito sem nada pra fazer, e ele fala assim, eu tô sem nada pra fazer, vou fazer meus leitores perder tempo também junto comigo. Vou descrever aqui mas em 3 páginas o formato do guarda-roupa. Mas depende, porque, por exemplo, por mais que seja muito descritivo, faz sentido as descrições do King pra te apresentar, porque assim, você tem uma imersão muito maior na história. É aquilo que a Mai acabou de falar, que ela fala que pra uma história ser mais profunda, ela tem que ter mais de 300 páginas. Normalmente, uma história igual Os Miseráveis, eu acho totalmente válida todas as digressões que o Victor Hugo faz, porque são histórias simples e supérflua, entendeu? Peraí, pra começar, explica o que é digressão, porque às vezes as pessoas porque assim, pode não saber. O que ele faz? É umas coisas que a gente faz no meio desse podcast, por exemplo. Tipo, a gente tá falando de uma coisa, a gente perde o foco. Mentira, porque ele não perde o foco. Por exemplo, Os Miseráveis tem uma história que é a história padrão. É o cara lá que rouba o romance, pão, né? Isso, que é a história simples. O Jean vai Jean, que rouba um pão, e aí ele vai preso, e lá. Aí, por exemplo, ele encontra um padre, certo? No momento em que ele encontra o padre, o Victor Hugo volta para contar toda a história da igreja, como que aconteceu, que a freira que encontrou outra freira, que não foi para não sei onde que igreja, tem uma até chegar naquele padre. Você entender a vida inteira do padre pra saber até onde que chegou naquele padre, pra aquele padre ter aquela índole, por exemplo. São histórias paralelas ali que incrementam a história. Por exemplo, tem uma parte que ele vai se esconder num convento e ele explica todo o funcionamento do convento, o que as freiras fazem e tudo mais. Aí, por exemplo, ele descreve, o cara tá lá em Paris, então ele descreve o que tá acontecendo lá em Paris naquele momento. Ele fala, inclusive, os esgotos. Exatamente. Os esgotos da cidade, o que tem, o que não tem, os moradores, porque assim, é Os Miseráveis, então ele quer retratar, ele geralmente retrata essa miséria toda dentro de uma história de romance, porque se for ler Os Miseráveis de forma adaptada, você só vai ter a história do cara que roubou o pão, que não sei o que, da menina que não sei o que casou com não sei quem, que teve a Revolução Francesa, só. Agora assim, eu acho que a riqueza mesmo tá assim até nessas direções, mas vamos voltar aqui, senão daqui a pouco a gente vai virar o tema Os Miseráveis.
Concordando, né, aí com a Thaís, que falou, né, tá lendo It. Eu tô lendo, por exemplo, e ela já deve estar até cansada de me ouvir dizer, reclamar. Por exemplo, eu tô lendo os Mistérios de Udolfo, que, nossa senhora, se você lesse então, Camila, senhor, é descrição de mato o tempo inteiro. Porque tem a grama, a relva, que tem as flores, com o desfiladeiro das rochas, das montanhas, que a neve chegou e que não sei o que, é o tempo inteiro descrevendo mato, bosque, folha, árvore, montanha, gelo, o tempo inteiro. Então, assim, aquilo realmente, só que é um livro de 1700 e bolinha. Então, né, as pessoas, eu acho que ficavam lá contemplativas demais e ficavam escrevendo. E outra curiosidade, você falou, né, assim, que às vezes a pessoa fica descrevendo e tudo mais. Quando a gente estava lendo o Conde de Monte Cristo, a gente descobriu também que Alexandre Dumas, ele ganhava por linha escrita. Uau, muito interessante. E aí, vamos fazer um livro aqui de 1.600 páginas porque eu quero ganhar dinheiro. Exatamente. E naquela época, né, se agora os escritores não ganham dinheiro, imagina naquela época, né? Então, assim, os caras, acho que eles faziam esse reboleio aí nas escritas, né, nas histórias, justamente para dar aquela valorizada. E algumas, né, eram, como chama? Publicadas em folhetim, eram por partes, aí você vai ver o final, vai ser aquilo que a gente tem hoje, mas né? O Conde de Monte Cristo é um calhamaço que eu quero muito ler ainda. Então, e é um dos que são de leitura fluida, é um clássico que você lê como se fosse uma novela, é melhor que novela da Globo. O Conde de Monte Cristo é maravilhoso. Então, assim, não tem digressão nenhuma, é só história corrida assim, você só vai querendo saber o que vai acontecer. E é uma dos livros que eu queria, né, eu quero indicar, porque como eu disse no começo ali, desmistificar essa questão dos calhamaços. É um livro maravilhoso. Recomendo total. Então, assim, umas curiosidades, então, né, depois dessa nossa primeira conversa aí, os 10 maiores calhamaços da história. Então, eu separei alguns aqui só para ilustrar. Guerra e Paz, do Lev Tolstói, tem aproximadamente 1.500 páginas. Aquela que corta no meio, desculpa, Marcos. Gente, eu sou traumatizada com Ana Karenina, que tem 800 páginas. É sério, gente. O Tolstói, ele é muito prolixo. Não dá. Então, eu tô com Guerra e Paz aqui, tá fechadinho. Eu tô com medo de abrir ele, que eu não sei quando que eu vou começar. Nossa, gente, mas assim, considerando também aqui que depende da edição, tá? Algumas edições, né, são maiores, menores, a diagramação muda um pouco. Então, assim, é aproximadamente 1.500 páginas. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, tem aproximadamente 3.000 páginas. Gente, legal. São vários livros, né? Ele é dividido em vários livros. Vou ler exatamente. Quero muito ler. Érico Veríssimo é um... Leitura coletiva de Tempo e o Vento. Não, eu não vou nem organizar a leitura coletiva pra não me impressionarem, mas eu quero ler. Eu já tô com os 2 primeiros volumes aqui em casa. Você tá falando sério, Luiz? Eu achei que você tava tirando. É sério, eu amo Érico Veríssimo. Eu achei que você tava tirando uma onda. Não, mas gente, eu sou gaúcha, né, gente? Ninguém vai levar ela a sério. Acredito em você, filha. Vai fundo. Não, mas, por exemplo, Érico Veríssimo tem alguns outros calhamaços que eu já li dele, tipo, Incidente em Antares foi uma leitura muito fluida pra mim, não tem 3.000 páginas, né, mas tem umas 600 por aí, e é uma leitura bem fluida, ele escreve super bem, e uma curiosidade que ele é da cidade de Cruz Alta, que é a mesma cidade onde eu nasci, então é minha obrigação ler isso, né? Realmente. Érico Veríssimo. Mas O Tempo e o Vento eu nunca li, e então acho que tá mais que na hora. E aí, acho que como a Mai tava falando, eles são divididos em vários volumes, né? Então não fica aquele livrão pra te ler, você consegue fazer essa divisão assim, então acho que fica mais fácil também. Assusta menos, né? Então, assim, é um livro, ninguém, né, vai conseguir aí fechar ele em 3.000 páginas único, né? Então já dá aquela aliviada. Você lê por exemplo, que nem eu com Outlander, né? Outlander, tipo, são 7 volumes aí de, no mínimo, 750 páginas, né? A maioria deles tem mais de 1.000. Então, assim, são 7 encaradas difíceis, né? Mas, né, matei o primeiro, vamos ver quando eu conseguirei terminar o último. Eu acho que fantasia é muito mais fácil de você encarar um calhamaço, porque você já sabe que vai ser todo um mundo que vai ser apresentado para você. Exato. Ainda mais Outlander, que trata sobre viagem no tempo, e são 2 épocas super diferentes, você tem que ter um pano de fundo sobre o que está acontecendo, ainda mais que eles tocam bastante coisas históricas que acontecem. Então eu acho que fantasia
eu não me importo nem um pouco. É muito relativo esse negócio de leitura, né, gente? Porque tem livro que você pega de 100 páginas. A Mai sempre fala isso. Tem uns livros pequenos que enganam a gente. É um livro de 100 páginas, você acha que você vai matar ele em 2 dias, você demora 2 semanas para ler. Já tem aconteceu livro que não comigo vai. várias E vezes. tem livro que é tipo 600 páginas e você lê em 3 dias. Então isso varia muito de como a leitura é pra, assim, o próprio livro tem a leitura fluida, de como aquele livro tá funcionando para quem tá lendo na hora, porque isso também é muito individual, né? É muito doido. Então, varia muito, é muito relativo. Vareia, aí vareia. E aí, continuando aqui, ó, então, só pra terminar a curiosidade, Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, aproximadamente 3.938 páginas. Esse foi o maior, né? Quase 4.000 páginas. Que legal. Mas se for contar o Outlander, deve estar mais ou menos por aí. Mas já ouvi dizer que esse Em Busca do Tempo Perdido, o cara também viaja na batatinha bastante. Então tem que estar com coragem. Os Miseráveis, né, que a gente já citou aqui, tem mais ou menos aí, né, aproximadamente 1.200 páginas. O Conde de Monte Cristo, maravilhoso, 1.300 páginas, dependendo da edição aí, 1.500. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, mais ou menos umas 1.000 páginas. Os Buddenbrooks, do Thomas Mann, também aproximadamente 1.000 páginas. 2.666, do Roberto Bolanho. Essa é uma curiosidade até que eu vi, eu não sabia. Ele escreveu esse livro, ele já estava morrendo. Não, é porque na verdade o 2666, eles são 5 livros, era para ter sido publicado originalmente em 5 volumes, só que eles acabaram publicando num volume só, por isso que ele é quase 900 páginas. Então, e a pessoa que tá morrendo conseguiu escrever 900 páginas, então tá bom ainda, né? Sim. Eu nem vi, eu consigo escrever 100. E tem também aqui, coloquei o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, mais ou menos umas 600 páginas, que a Luíse, né, pode falar melhor sobre esse livro aí, que ela, né, considera aí um calhamaço. Gente, então, esse livro, eu li na minha edição, ele tinha 629 páginas, mas vou contar pra vocês a minha história com esse livro. Porque eu comecei a ler ele numa leitura coletiva, como a Camila disse. Lá vem a história. No grupo Leia Nacionais. A gente começou em novembro. Eu comecei em novembro com o grupo. Eles terminaram em dezembro. E eu terminei em maio deste ano. Ou seja, uma leitura de 2 mesmo não desiste nunca, né? Exato. Luiz, mas cumprir uma meta, não quero. Pronto. Mas era muito engraçado, tipo, eu parava, eu vou ler esse livro. E aí no dia que eu parava, eu lia 3 páginas. E eu, nossa, eu tô muito feliz, eu li 3 páginas. Eu só olhava as suas atualizações, né? 1% no Scooby, mais 3%. Só por Deus. Maravilhoso, leu 2 páginas. Mas esse livro, ele é uma lenda do Brasil, né? Se for ver, 1% da população conseguiu ler Grande Sertão Veredas. Porque o povo tem um medo. Eu tô nessa porcentagem. Olha, parabéns. Olha, tá vendo? Por mais que tenha demorado 7 meses, leu, é isso que importa. Exato, eu comprei agora na promoção aí. Compramos, né? Também compramos. Na promoção da Book Friday aí, e agora eu vou ver quando vou começar com essa belezura. Mas então, mesmo demorando todo esse tempo, assim, eu não perdi a história. Toda vez que eu pegava ele pra ler, eu lembrava o que estava acontecendo. E também está entre minhas melhores leituras da vida, assim. Eu gostei muito de ler ele e recomendo. Recomendo o Fôlego pra quem for ler e vai na fé. Doses homeopáticas, mas, né, a pessoa começar ali e terminar, né? Outros exemplos aqui, né, que eu trouxe, tem Crime e Castigo, Os Maias, Ulisses, Ana Karenina, que pelo amor de Deus, O Vermelho Negro, né, Luiz? Deus é mais Luiz não, Thaís. Gente, Crime e Castigo é calhamaço. Quantas páginas tem Crime e Castigo? A minha tinha, não, acho que quase chegava a 600. Jura? Nossa, é porque assim, Crime e Castigo pra mim foi uma leitura muito fluida. Foi o primeiro Dostoiévski que eu li. Eu lembro que eu falava que eu morria de medo dos russos. O Ana Karenina eu li antes. Aí eu fiquei com mais medo dos russos ainda, porque, gente, é sério. Mas assim, Crime e Castigo pra mim tem foi coisa ali que eu não entendi até hoje no Ana Karenina. Agora, Crime e Castigo pra mim no começo... Não foi uma leitura muito fluida do início ao fim. Do início ao fim. Então pra mim, eu jurava que tinha umas 400 e poucos. Como eu li no Kindle, eu jurava que tinha umas 400 e poucas páginas. Eu já tentei ler Crime e Castigo 3 vezes. E não foi. Nossa, eu li muito fácil. Ele é pesado. Agora, eu achei. O começo dele é bem pesado, arrastado, assim, pelo menos a minha impressão, né? Não, a escrita sim, mas assim, é aquele clima eu gosto de pesado. É relativo. Sim.
Agora, o Vermelho Negro, gente, pelo amor de Deus, foi um parto. E o Vermelho Negro pra mim foi um parto pra ler. É um livro que, assim, acho que ele tem umas 600 e poucas páginas. Daria pra ter lido em um mês. Eu li ele em 3. Assim, a duras penas, chorando lágrimas de sangue, porque o escritinho enrolado que não ia mais nem com asa brava, socorro. E aí é o seguinte agora, né, a gente comentou bastante aí dos clássicos, né, apesar de que a gente tá falando aí de calhamaços no geral, as meninas comentaram aí sobre as fantasias, os livros mais contemporâneos, e aí, assim, me pegou também essa questão de, né, que a gente já comentou aqui, que livros aí mais contemporâneos, fantasias e tudo mais, a gente lê como se fosse, né, como se estivesse respirando, né, como se fosse simples e tranquilo, e aí essa diferença, né, talvez que as pessoas tenham um pouco de medo, né, de ler alguns clássicos, mas que nem eu disse, eu morria de medo de ler o Conde de Monte Cristo pelo tamanho dele, e no final das contas a escrita é muito tranquila, né, não tem palavras e sentenças rebuscadas e tudo mais. Alguns russos também, que eu também morria de medo de ler algum livro russo e ficar perdida, mas fora a parte da Ana Karenina, que tem aquelas partes mais políticas e tudo mais, a parte do romance e tudo mais, parecia também uma novela mexicana aquilo. E aí hoje em dia as pessoas, né, leem muito facilmente aí trilogias que são calhamaços cada uma delas e não sentem na hora que olha para um dos Miseráveis morre de medo, por exemplo. Por que será, pois né? Na verdade é o famoso medo dos clássicos, eu acho, né? Porque a gente tem essa coisa, não sei se em todo lugar é aqui, mas no Brasil é assim, mas aqui no Brasil né? A gente tem esse medo dos clássicos que vem lá desde a escola, né? Por isso que a gente gosta de falar de literatura sem frescura aqui, porque a gente tem essa coisa intrínseca na cabeça da gente de que clássico é uma coisa horrorosa, que é uma coisa que vai ser escrita de forma assim que a gente não vai conseguir entender, que é tudo a gente caramago. aprende a ler de forma obrigatória, já assusta. Isso, já assusta, e a gente acha que clássico é uma coisa absurda que a gente não vai conseguir entender porque é só pra gente que é muito culta, erudita, e não é isso, gente. Tem aí claro vários exemplos. Por exemplo, Machado de Assis, eu sei que é um dos livros, um dos autores favoritos da Thaís, né? E é um autor que eu adoro também. Ele é maravilhoso, você ri, você entende a ironia do texto dele, e muita gente morre de medo, né? Mas ainda Machado, eu acho... Mas isso que eu ia falar, Machado de Assis, pra mim, ele tem uma escrita bem rebuscada. Então, eu acho que pra quem lê literatura brasileira, consegue ler qualquer coisa do mundo. Sim. Porque, assim, Machado é muito bom, a gente gosta, mas o Machado, ele ainda, eu acho que é uma coisa difícil de ler. Ele não é tão fluido pra ler como é, por exemplo, os livros do Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, que eu já li, que são os dois que eu consigo citar. São, assim, uma coisa que você lê que vai embora, entendeu? Os livros que eram de folhetim, na verdade, os do Machado aqui também eram publicados em folhetim, iguais aos do Dumas, só que o Dumas, ele tinha uma escrita muito mais fluida. A do Machado é muito mais rebuscada. É por isso que eu, assim, quando eu comecei a me encontrar com esses clássicos, né, estrangeiros, eu me acalmei, sabe? Porque, assim, acho que se a gente consegue ler José de Alencar, Machado de Assis, esses escritores, Guimarães Rosa, né? Se você, Luiz, conseguiu ler o Guimarães Rosa, que cria neologismos, aquelas coisas todas, né, criativas demais dele, aí a gente se depara com Ana Karenina, eu achei assim, meu Deus, é uma novela. O Conde de Monte Cristo é uma outra novela, assim, não desmerecendo, mas é que a história te carrega de um jeito totalmente diferente do que os portugueses aqui, né, na época, aquela língua portuguesa rebuscada, e hoje em dia, né, os livros mais contemporâneos estão aí, né, facilitando um pouco mais esse medo de muitas páginas. Então, a fantasia, né, a gente pode citar, por exemplo, a série Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptada pra TV como Game of Thrones. A gente tem publicado 5 livros, né, do George Martin. Eu tava conferindo aqui, o 5º livro, ele tem 858 páginas. E virou uma febre, né? Sim, virou uma febre, todos os livros. Mas acho que tem um pouco disso que a gente falou, por exemplo, que eu li os 5 livros em 6 meses, assim, um pouco menos até. Foi bem viciante pra mim, eu não tinha assistido a série ainda, mas aí eu comprei o primeiro livro, li assim, nossa, vou ver sobre o que se trata, né? Bem despretensiosa. Aí li o primeiro livro em 3 dias.
daquilo que você não consegue largar. E aí, assim, foram os outros, né? O quinto, ele é o maior, e aí a gente tá esperando o sexto e o sétimo, né? No Tio Marte. Aí... Não vou ler nenhum enquanto ele não escrever, porque eu não sou obrigada. Exatamente, eu assisti a série, mas eu quero muito ler os livros, até porque a série foi por um caminho um pouco diferente, mas eu pretendo aí ler, só que só quando tiver certeza que vai ter um fim esse diacho, né? Exatamente. Outra coisa aqui que a gente pode levantar, né, um questionamento aqui, que a Luíse, né, conversando aí com a gente, levantou. Os clássicos, né, muitas vezes são, né, a maioria deles são calhamaços, e aí, ultimamente, a gente tem visto bastante por aí no mercado outros formatos, né, versões adaptadas e principalmente em HQ. E aí vocês acham, né, que a obra adaptada em outro formato, né, continua tendo o mesmo peso do que a completa original? Eu também acho que não, né? Eu acho que principalmente o que a gente comentou ali dos Miseráveis, né? As digressões ali do Victor Hugo trazem uma riqueza enorme pra história. Então, eu acho que a importância delas, eu também concordo com vocês, eu não acho que ela substitua, né? Mas eu acho que a importância dessas adaptações é justamente aproximar as pessoas, né? Sim, sem dúvida. Talvez uma pessoa que vai ter medo de ler 1000 páginas e se interessa vendo esse HQ, né? Essa história, talvez futuramente, após ler esse HQ, vá querer ler, né, o original, assim. Então, acho que é válido quanto a isso. Uma mas porta também de entrada. concordo que não substitui. Não substitui. Muitas pessoas também gostam, por exemplo, já ler o livro e aí quer ver como foi essa adaptação, né? Como é... É isso que eu ia falar, agrega, né, também. Eu acho que é legal, você pode usar para agregar a tua leitura. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente lê um livro e depois vai ver a adaptação pro cinema. As adaptações em HQs também são interessantes para isso, porque você consegue ter uma coisa visual daquilo que você leu. Eu acho que agrega a leitura, na verdade. E tem essa questão que a Luísa falou que eu concordo também. Pode ser uma porta de entrada para as pessoas irem ler o original depois. Sim, conhece, né, um pouco da história e fica, né, instigada aí a saber o que mais tem, né? Qual que é a diferença, né? Por que esse tá tão pequeno e aquela tem mais coisas lá? Se eu gostei, sim, então exato. Provavelmente eu vou ver mais coisas interessantes lá. É bem isso. Exato. É a mesma coisa do filme, né? Que você vê o filme e talvez você fique com vontade de ler o livro, porque você sabe que o livro vai ser sempre melhor. Vai ter sempre mais coisas que o filme não te dá. Vai ter mais detalhes, né? Luiz, você quer citar aí as pesquisas aí que você fez a respeito das HQs disponíveis aí no mercado? A gente pode dar uma contextualizada, né? Algumas HQs, vamos ver aqui. Por exemplo, os Sertões, né? Essa HQ, inclusive, eu fiquei curiosa de ver. Também apesar de eu não ser a maior fã de livros em HQ, não sou muito uma leitora de quadrinhos, assim, mas os Sertões é um livro que eu tenho um pouco de medo de ler, porque é um calhamaço. Deixa eu contar uma história. O nosso professor de literatura, né, Camila? Cadê a Camila? Tô aqui. O meu professor de literatura portuguesa, ele sempre falava que ele jamais ia obrigar a gente a ler os Sertões, porque ninguém merece. Ô, Camila, você tá... Então, se ele falava isso, a Camila tá viva, gente? A Camila tá sentada num cantinho de castigo. Acho que eu tava tentando falar, as outras vezes tava todo mundo falando em cima, acabava ficando... Ô, Jesus, alguém deixa a criança falar. É só falar, grita mais alto. Mas ele falava isso, gente. Falando do meu professor, ele falava isso, gente, eu nunca vou obrigar vocês a ler. Ele deu um resumo de cada capítulo pra gente. Ele deu o livro inteiro, só que ele resumiu cada capítulo. Mas do jeito que ele era, né, esse nosso professor que ele falava poemas de cabeça, ele falava livros, se bobear, ele decorou Sertões, né, pra não precisar fazer isso, ele digitou tudo de cabeça. Aquele cara lá, não sei o que acontece, não. O que ele faltava de tamanho pra ele, tinha de HD na mente, porque olha... E aí, assim, eu coloquei aqui também graphic novels aí também são bastante comuns ultimamente aí. Eu vi uma em inglês maravilhosa de Kindred, gente, eu sou louca pra ter aquela graphic novel, e eu consegui também, comprei uma recentemente aí do Sol é para Todos. Fofo demais, adoro esse livro, né, um clássico maravilhoso, não é calhamaço, mas coloquei aí, porque às vezes as pessoas também têm essa né, a Luísa comentou aí, né, tem esse medinho e tal, não sabe mais ou menos do que se trata, e ali, assim, e essa questão visual mesmo, eu achei bacana que é muito parecida com o filme, a graphic novel, né, os personagens, o jeito que foi desenhado, né, a arte da graphic novel foi meio que baseada no filme, eu
achei muito fofo. E aí eu quis. O lado bom da graphic novel também dos calhamaços é que toda essa questão que a gente falou no início sobre as descrições, as coisas desnecessárias, elas todas desaparecem na HQ porque eles vão ilustrar essas descrições que você vai ver e aí vai focar muito mais na história, o que às vezes pode ser bem mais proveitoso dependendo da adaptação que foi feita, né? Igual nos filmes e nas séries. Às vezes pega aquele calhamaço e transforma numa série que a gente fica, mas podia ter mais. Mas é porque, vamos falar, 70% do livro é descrição, que foi colocada lá, montou o cenário, os personagens, tá tudo lá. O foco mesmo foi mais na história, né, nas personagens, o que também é uma coisa bacana. Vamos voltar ali, vou falar mais algumas HQs de calhamaços, além dos Sertões, que, só pra contextualizar, foi escrito por Euclides da Cunha, o livro, né, de 1902, sobre a Guerra dos Canudos. Então é um livro que traz um acontecimento real, né, então por isso que ele é bem mais volumoso, assim, né. Aí outras HQ também de outros calhamaços, Os Três Mosqueteiros, que também a obra original é de 1844, do Alexandre Dumas. Tem outra HQ que eu achei interessante também, de A Odisseia, que é de Homero. O livro é de Homero, é uma poesia épica da Grécia Antiga de 8 a.C. Tem coragem. Então... Não, gente, eu não tenho coragem de ler esse trem, gente, sério. Essa eu acho, sinceramente, eu acho que se eu fosse me interessar por isso aí, eu ia pegar HQ. Sem dúvida. Sempre que eu vejo resenhas sobre esses livros, sempre um povo fala que tem a piada que fizeram os críticos de que o James Joyce, ele escreveu esses livros pra rir da cara de quem tá valendo, porque o Ulisses você tá falando, né? É que ele usa vários gêneros. Do James Joyce. É que eu tava lá na Odisseia ainda, Camila. Você tá muito na minha frente. Eu tava pensando em poesia épica ainda. Você já eu foi lá também tava pensando. Não, mas os livros dele falaram que é isso. Que é ele escrevendo um negócio pra rir da cara de quem tá lendo. Aquelas histórias contadas de forma poética, assim, por exemplo, dentro ali, né, os Lusíadas, tem aquele outro lá, o Paraíso Perdido, que são cantos, são versos, são... não me interessa muito não, hein? Paraíso Perdido eu quero HQ. Sim, a da Dark Side, que parece que é maravilhosa pelos vídeos todos que eu já vi. Eu não sabia que tinha, não. Tem, é gigante, é linda. Vou colocar na minha lista de desejos. Meu aniversário tá chegando. Né, gente? Tem isso também. E aí, mas qual que é o melhor jeito pra ler um calhamaço? Qual que é a estratégia aí de vocês? Coragem. Eu gosto da ideia sempre das leituras coletivas, ou pelo menos separar metas, nem que seja só pra mim mesma. Exato, também faço isso. Porque eu acho que é o melhor jeito de você encarar, porque se você pega um livro daquele tamanho, você só coloca ele na sua frente, abre e começa a ler, não dá coragem. Então é legal você estipular uma quantidade de metas. Pode falar. Ler em sistema de metas também, às vezes pode ser cansativo, então é bom você começar a treinar em ler em metas nos livros menores, porque aí você começa a ver que dá certo. Porque se você depende da pessoa, né, na verdade. Pra Luísa, eu acho que é o melhor jeito. Pra mim, eu acho que é o melhor jeito de conseguir ler, porque assim, eu não me canso, eu não fico me pressionando, porque tipo, eu coloco lá 100 páginas pra ler por semana. Aí eu leio aquelas 100, pra mim, o melhor jeito é dividir metas e ir lendo. Cada um tem um jeito. Pra mim, eu tenho que cada um tem o seu jeito. Eu concordo com a Thaís, porque assim, independente do livro, se ele é mais grosso ou não, até eu já faço isso com os finos também, eu me imponho algumas metas que não vai. Assim, às vezes eu consigo cumprir cada meta diária do jeito que eu quero, mas às vezes não, e nem por isso. Só que assim, é sempre bom, eu coloco marcadores a cada 50, a cada 100 páginas, e vou olhando para aquilo, assim, porque aquilo também, pelo menos para mim, me estimula a chegar até lá. Eu assim, olha, falta só um pouco. Era isso que eu ia falar, porque assim, estimula, se você estipula uma meta e você se estimula a ler, porque às vezes vai te dando uma preguiça, você olha e você fala, só falta 20 páginas, vou ler aqui, você consegue ler, e assim você vai indo, porque dependendo, na maioria das vezes os calhamaços cansam, gente, não adianta. A não ser que seja, claro, essas questões da fantasia, até o It, que a gente tá lendo, tá cansando, o pessoal não tá dando conta de atingir as metas, porque é muita descrição, entendeu? Então você tendo metas, a meta te ajuda a conseguir ir avançando, entendeu? Então eu acho que funciona. Pra mim funciona muito bem. Na verdade, com a maioria dos livros que eu tenho, que eu falo assim, eu não sei se eu vou conseguir ler ele corrido aqui, eu costumo estipular metas pra eu conseguir encarar. E estimula, ajuda. É lógico que você não vai estipular metas pra te forçar e ter que fazer a coisa forçada se o livro não tá indo.
óbvio. Até porque o Mas ser se o humano, livro é bom, ele ajuda. ele foi criado para se auto-boicotar, né? Então, assim, a gente, toda vez, né, Luiz? Toda vez a gente cria metas pra gente, e às vezes a gente não consegue, então ok, né? Se você não conseguiu, pelo menos não para aquele dia ou não naquela semana, tá ok. Mas agora, quando você não cumpre nenhuma das metas de leituras coletivas, aí já vira um caso de terapia para um próximo episódio do nosso podcast. Gente, próximo episódio. Como fazer a Luíse conseguir cumprir as metas das leituras? A gente é fácil. Me dá literatura policial, tá ligado? Eu percebi mesmo que os livros de terror e de policial aí você. Gente, dá King pra ela ler, mas It não, porque It ela não tá conseguindo. Não, é que King não é meu escritor favorito. Não muito, assim. Mas, de modo geral, livros investigativos, assim, eu leio bem mais rápido. Mas, pra mim, meta não funciona, mas tamo aí. Você não chega a marcar nem um pouquinho lá as metinhas, as coisas, assim, você não fica olhando pra aquele... Quando eu tô nas leituras semanais com vocês, as que eu não compro, eu marco. Nos que eu leio por conta, eu não marco nada. Gente, eu marco até mesmo nas próprias metas, tipo, a gente tem 100. Eu falo, hoje eu vou sentar e vou ler 40 folhas. 40 páginas. Eu faço isso às vezes também, a meta da meta. Sim, eu faço pra eu conseguir. E daí, se você atingir a meta, você dobra a meta. Exato. Porque se você tá empolgado, se é uma história também que vai ali, a não ser que, né, realmente esteja numa leitura coletiva, e aí tem que respeitar aí a meta pra não dar spoiler, porque eu sou a pessoa que se não cuidar, eu não sei passar, guardar a informação até aquilo e eu acabo soltando, então eu paro aonde eu tenho que parar, mas quando eu tô criando uma meta minha e eu tá empolgado, eu passo daquilo facinho, eu vou embora com os livros aí de boa. Mas e aí, Camila, como faz pra ler calhamaço? A Camila não lê, eu acho. Eu tenho 2 tipos de humores pra calhamaço. Não, eu amo calhamaço. Quando eu era criança, eu ia sempre primeiro no livro mais grosso. Eu tenho 2 tipos de humores pra calhamaço. Ou eu faço as metas, sem leitura coletiva, porque eu desisti, tentei entrar em 2, não senti vontade, e desisti primeiro do que a Luíse, né, pra não tentar ganhar dela. E o meu segundo humor é o tesão. Já teve um dia de eu ler um livro de 600 páginas em 10 horas. Então, se eu cato um livro, leio a sinopse e falo, é esse, eu sento e vou do começo ao final, eu não paro. Então, eu tenho esses 2 tipos de humores pra calhamaço. Se eu pego um negócio que eu vejo que vai, eu leio até o final. Se não, eu pego, sou um pouco mais comedida e faço as metinhas minhas e vou lendo. Esses são meus 2 tipos de humores pra calhamaço. Mas fora isso, filha, eu não sei que outro tipo de jeito que tem, não. Ou é coragem, cada um vai ter aí, né, a sua percepção, dependendo do livro, dependendo do tamanho do livro, dependendo da disposição aí de tempo na rotina. E é isso. Sim. O negócio, na verdade, para começar a ler, se você é um leitor iniciante, você sempre começar dos mais finos e ir subindo. Porque se você quiser pegar a tua primeira leitura num calhamaço, tem que ter coragem, porque é um negócio que você sabe que vai ficar um bom tempo lendo. Ainda mais se você não tem costume de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então é bom você começar pelos pequenos e depois ir pro calhamaço, porque é facinho para alguém que começa a leitura num calhamaço se frustrar e pronto, larga a leitura e não quer mais saber. Exatamente, então, fica parecendo uma coisa, uma esperança sem fim, né? Então é melhor assim, para quem já é leitor, quem lê bastante, não ter medo aí dos calhamaços, e para quem tá iniciando, realmente pegar a ideia aí da Camila, né, a sugestão, e acostumar, né, começar a ler os mais finos e ir se interessando, exatamente. E aí, assim, como indicação aqui, né, a gente já citou várias obras aqui, mas eu quero, assim, dar uma reforçada aí no Conde de Monte Cristo. É um livro maravilhoso. Os Miseráveis também é maravilhoso. Então, assim, são clássicos aí que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Entre outros aí, né, que a gente citou bastante também, os Buddenbrooks. É um livro que eu tô muito louca pra conhecer. Dizem que é muito bom. Então, assim, fica uma recomendação aí, sem eu ter lido, mas que eu quero ler em breve. Sobre calhamaços, acho que vale a gente falar também que a gente vai entrar em outro calhamaço que é bem conhecido pro pessoal que gosta de fantasia, Os Pilares da Terra, né? Exatamente. Essa é uma leitura aí que promete ser bem fluida, pelo que o pessoal comenta, e vai ser uma leitura coletiva em novembro aí, que eu quero fazer no meu aniversário. Então já fica o convite aí, caso quem quiser entrar em contato.
com o nosso... Senhora, chama nós. Já estou no grupo. Nas nossas no redes Instagram. sociais. Thaís, você pode falar nossas redes sociais aí pro pessoal hoje? No Twitter e no Instagram, nós somos o @lit, L-I-T, sem frescura. Isso é isso, aí. gente. Chama a gente lá, manda um direct, manda um oi, fala se vocês gostaram, se a gente só falou merda aqui, o que vocês estão achando. Deem Exatamente. ideias de Sugestões de aí, de tratar tópicos. aqui, sugestões, reclamações, tudo por lá. É isso aí. Estamos disponíveis lá. E nos contem quais são os calhamaços de vocês favoritos também. Também, Exatamente. é isso aí. Pode Vai lá no nosso post sobre o episódio de hoje, comenta lá quais são os calhamaços que vocês indicam também. Já leram, que tem medo de ler, ou que vocês indicam. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. E espero que a gente tenha esclarecido bastante coisas e tirado aí o medo dos calhamaços para quem tinha. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Meninas, deem tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Acabou. Corta. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.